Café da Manhã no Cindy Lojas Farroupilha tratou sobre a reforma trabalhista e as principais mudanças trazidas pela nova legislação. Mais de 50 convidados estiveram presentes ao Café da Manhã, promovido pelo Cindy Lojas Farroupilha, na manhã desta sexta-feira. No encontro, foram tratadas as principais orientações e mudanças trazidas pela reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro do ano passado. O evento durou um pouco mais de 1 hora e contou com a explanação do advogado Olavo de Villa, da Graziotin e de Villa Associados de Caxias do Sul. O público, formado por lojistas e também por representantes de escritórios de contabilidade da cidade, pôde ouvir as orientações repassadas e também fazer questionamentos ao palestrante. A reforma trabalhista que foi feita, ela foi uma reforma leve, eu vou te dizer, tá, Leandro? Ela não mexeu tão profundamente quanto nós precisávamos, tá? Mas ela fez uma certa modernização das relações de trabalho. Tá? Eu digo sempre, não houve perda de direitos, não ocorreu a perda de direitos. Houve, assim, uma modernização das relações, onde, inclusive, se adequou a legislação à questão da própria jurisprudência que já vinha se desenvolvendo. Claro que tem muitas dúvidas, muitas peculiaridades e muitos problemas. É difícil colocar tudo agora num curto espaço de tempo. O que o senhor chamaria a atenção, doutor? É uma pergunta difícil, me botou numa sinuca de bico, como a gente diz, né? Mas o que é importante nessa reforma, Leandro, que eu poderia chamar a atenção? Ela quer a questão do teletrabalho, que é uma modernização muito importante, porque essas relações trabalhistas têm que se adequar ao moderno. A nossa legislação é lá de 1940, né? Da década de 40, então ela tem que se modernizar para isso, tá? A proteção que ela trouxe uma explicação muito grande sobre a questão da gestante e da lactante no ambiente de trabalho insalubre. Tá? Ela esclareceu e afastou a questão da hora em itinere, deslocamentos, localização de empresa, transporte público. Hoje não existe mais essa questão da hora em itinere. Estou me pegando de surpresa, assim, são muitas coisas que nós teríamos que colocar, mas ela trouxe algumas modernizações importantes, no meu entender. A nova legislação estabelece muito, valoriza muito o acordo entre o patrão e o funcionário, dá bastante força a esse estabelecido? Sim, isso é muito importante, a tua pergunta é bem pertinente. O que acontece, tá, Leandro? Eu estou dizendo que as entidades sindicais, em vez de ficarem brigando pelo imposto sindical, na verdade elas têm que entender a importância que elas estão assumindo agora na relação do trabalho. Tá? Essa nova legislação, ela tenta trazer para o Brasil aquele pensamento de que realmente as partes sabem o que querem no contrato de trabalho. Da escola alemã, da escola norte-americana, da anglo-saxônica. Realmente as partes sabem o que querem no contrato de trabalho. Como nós temos ainda aquela questão do protecionismo e tudo mais, o que o legislador disse? Então, peguem-se as entidades sindicais e elas vão dizer o que essa categoria específica entende necessário para aquela categoria. Então, é isso que a legislação está dizendo sobre a supremacia do acordado sobre o legislado. E sempre tem que se ter em mente que existem princípios do direito do trabalho, que existem regras de direito do trabalho que não vão ser atingidas. Aquilo que está na Constituição não pode ser mitigado de forma nenhuma. Aquilo que é protetivo do trabalhador não vai ser mitigado de forma nenhuma. Então, essa negociação sempre vai ser para crescer, para regular, para colocar em perspectiva aquilo que é importante de uma categoria para outra. Uma das mudanças importantes também diz respeito à concessão das férias. Há uma flexibilidade maior, podendo as férias serem concedidas em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias? Isso. O que acontece? Já vinha sendo negociado em algumas categorias, em muitas categorias, a concessão de férias diferentemente do que previa a CLT. A CLT previa anteriormente 20 e 10, né? Poderia se vender 1/3, que seriam os 10 dias. Muito bem. Agora, e se estabelecia em muitas convenções assim, um fracionamento de 15 e 15. 15 no verão, 15 no inverno. É muito interessante essa maneira de pensar, tanto que eu, como advogado trabalhista, não vi nenhuma decisão contra esses fracionamentos, nenhuma discussão relacionada a isso. O que a CLT passou a dizer? Desde que as partes acordem entre si,
né? Então, o acordo entre as duas partes, as férias podem ser fracionadas no mínimo 14 e depois 2 períodos que não podem ser inferiores a 5, né? Tá? Então, interessante, trouxe uma gama de possibilidade de fracionamento que é muito interessante, né? Então, eu posso fracionar hoje 14 mais 10 e mais 10, ou mais 10, 24, mais 6, né? É interessante, é bem interessante, acho que ficou bem bom. Olha, foi muito produtivo, muito bom o café da manhã promovido pelo Cindy Lojas Farroupilha nesta sexta-feira para esmiuçar, clarear mais sobre a reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro do ano passado. O doutor Olavo de Villa, advogado com amplo conhecimento no assunto, usou uma linguagem bem simples e de fácil entendimento para que as pessoas pudessem assimilar melhor as principais mudanças trazidas pela nova legislação. A orientação que fica é de que os empresários precisam ter cuidado e muita precaução na hora de contratar algum funcionário. É importante sempre ouvir o escritório de contabilidade, o setor de recursos humanos e também alguém na área jurídica, a fim de que não se cometa alguma falha que no futuro possa virar uma reclamatória trabalhista.